Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal foi criado para divulgar e esclarecer os ensinamentos da doutrina espírita. Antes de mais nada, que Deus abençoe e ilumine a todos que estão nos assistindo e aos seus amigos e familiares. Antes, aqueles que chegaram a esse canal, com certeza, estão interessados em aprender mais sobre o Espiritismo e sobre a nossa responsabilidade enquanto estamos encarnados. Como eu não tenho feito nenhum tipo de divulgação, quem aqui chega é por sua pesquisa, pela sede de querer saber mais sobre a vida e a responsabilidade que cada um de nós tem para com o Criador. Muita responsabilidade. Eu me vejo para deixar o mais fiel retrato dos pensamentos do Mestre, interpretados pela doutrina espírita, chegar até você do modo mais correto possível. Seja você um espírita ou que tenha outra crença religiosa e quer conhecer mais sobre a doutrina, seja muito bem-vindo. Para começar, eu fiz um levantamento sobre as religiões que existem no nosso planeta, né? O Espiritismo, como todo mundo sabe, pelo menos os espíritas sabem, começou na França com Allan Kardec e recentemente eu fiz, para montagem deste pensamento, dessa reflexão, um levantamento. E eu descobri que não existe nenhum traço do Espiritismo na França. Isso uma pesquisa não oficial de 2003. A França é um país laico, quer dizer, não tem uma religião oficial, contudo, eles não permitem nenhum tipo de pesquisa e estatística sobre religião. Essa estatística é não oficial de 2003. Quase que a totalidade de católicos. Depois vem muçulmanos, protestantes, judeus, outras religiões, ateus e alguns que não responderam à pesquisa, que é um número bem pequeno. Como é que estão distribuídas as religiões no mundo? As religiões, também uma pesquisa feita pela CIA em 2012. Os católicos, que é grande parte da população são católicos, logo em seguida, quase dividindo com os católicos o islamismo, hinduísmo, budismo, ateus e outras religiões. Mas vejam que depois de católicos e islã, ou seja, muçulmanos, o restante é um número muito pequeno, a não ser o hinduísmo, que tem um número significativo também, mas é bem menor que os católicos e os islâmicos, né? E no Brasil, como é que está distribuído o Espiritismo? O Espiritismo no Brasil, ele tem uma parcela bastante pequena, mas tem, né? Os espíritas no Brasil representam cerca de 2% da população. A maior parte são católicos, depois vem os evangélicos, até mesmo os ateus, pessoas que não têm nenhum tipo de religião, ainda prevalecem sobre as outras religiões, são realmente insignificantes. O Espiritismo no Brasil ainda teve um acréscimo muito grande nos últimos 50 anos, por causa do médium Francisco Cândido Xavier, que com sua vida dedicada ao amor ao próximo, foi responsável pela divulgação da doutrina dos espíritos no Brasil nos últimos 50 anos. Com muito carisma, simplicidade e especialmente humildade, ele cativou a todos, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religiões nenhuma, todos acolhiam, todos engrandeciam Chico Xavier e queriam vê-lo, queriam estar próximo dele. Bom, mas alguém pode perguntar, para que todos esses dados estatísticos se o objetivo é falar de uma parábola? Bom, a pergunta que fica é assim: escuta, será que só nós espíritas é que temos o contato com essas palestras, com esse conhecimento de Jesus? Não. Todas as religiões que originaram
de Jesus, do cristianismo, todas elas devem ter o mesmo conhecimento, sim, né? Porém, nem todos se interessam, né? Então tem a oportunidade, mas nem todos se interessam. A doutrina espírita é muito jovem, ela nasceu há 150 anos atrás, foi originada há 150 anos atrás. Então, entendemos que também ela está em ascensão, ou não, né? Não sabemos ainda. Nós sabemos que na própria França, onde que ela se originou, praticamente não restou muita coisa, né? O Brasil é o país que tem maior número de adeptos. Então, e o que mais que a gente pode concluir, né? Algumas coisas que não são muito boas, né? Que toda religião, até para captar mais adeptos, elas querem se prevalecer do privilégio da verdade. E que nem sempre é um privilégio de ninguém. E todas as religiões ensinam o bem em sua essência. Porém, aqueles que são os sacerdotes, aqueles que primam por passar a palavra para as pessoas, nem sempre são pessoas dotadas desse conhecimento, dessa boa vontade, porque são seres humanos também. Então, se a doutrina espírita ela se baseia nos ensinamentos de Jesus, qual então o sentido se as outras já fazem, como o catolicismo, o protestantismo e tantas outras? A doutrina, através dos próprios espíritos, vem nos alertar sobre a presença do mundo espiritual à nossa volta e a influência que os espíritos exercem em nossas atitudes, seja para o bem ou para o mal. Porque outras regiões, Jesus Cristo, ele muitas vezes ele tentava falar sobre o espírito, porém as religiões que se originaram dos pensamentos de Jesus, que principalmente o catolicismo e o protestantismo, eles preferem ignorar a presença espiritual, né? Então eles não encaram o espírito como fazendo parte da nossa existência. E o espiritismo veio orientado pelos próprios espíritos nos mostrar exatamente isso. E o espírito ele é parte atuante em nossas atitudes, sim. Então, por isso, devemos estar atentos também, né, para que os puros de coração, para que os espíritos de boa índole queiram estar conosco. Por quê? O espírito pode, sabendo que o espírito está sempre presente, conforme os nossos pensamentos, das nossas atitudes, eles podem sim nos influenciar. Então, muitas vezes nós nem sabemos que quem está comandando, nós somos mera marionete na mão dos espíritos. Nós precisamos saber que eles atuam sobre nós. Algumas religiões não permitem sequer o raciocínio. Elas abusam do sobrenatural. O sobrenatural prevalece na maioria das religiões, ou seja, o inexplicável. Não, mas é assim que funciona. Tem que aceitar o que está escrito e não se aceita questionamentos. Aquele que honestamente questiona os princípios é denominado um herege, né? Proscrito. E as outras? Existem muitos lugares do mundo onde a pessoa nasce e o nascimento dele determina a religião e não a fé. Ou seja, dependendo do lugar em que a pessoa nasce, ela não lhe é permitido ter uma religião diferente daquela que é a religião oficial do povo. São países não laicos, né? Então ali, se você nasceu naquele lugar, você tem que adotar aquela religião. E muitos outros, né? A religião funciona como um reinado, né? Você vai passando de pai para filho e os filhos sequer pensam, vão seguindo, mas não raciocinam. Só que a religião muitas vezes predomina nas nossas ações e muitas religiões que pregam o perdão, que pregam que basta você frequentar os cultos, que você está limpo, tal, essas podem designar algum desvio de conduta das pessoas que depois da morte ele vai verificar que não era bem assim que funciona. A religião no Brasil, apesar do nosso país ser considerado laico, não adota a religião, contudo, grande parte é católica ou evangélica. Outras religiões existem, mas sofrem algum tipo de discriminação branca, ou seja,
são disfarçadamente debochadas ou discriminadas, seja no grupo social, família ou no trabalho. Por não ser algo aberto, não sabemos quantas pessoas adotam outra religião diferente da que declaram, apenas para fim de registro. O Brasil é um país em que muitas pessoas possuem 2 ou mais crenças, então não se sabe exatamente a porcentagem. Conclusão: pouco importa a sua religião. Existem pessoas de boa índole em todas as partes do planeta e pertencentes a várias religiões distintas, que nem sequer sabem exatamente por que trabalham, fazem o bem sem olhar a quem, praticam a caridade indistintamente. Até mesmo os chamados ateus ou descrentes de tudo podem ter princípios morais elevados. Como princípios da doutrina espírita, podemos citar: o espiritismo não promete nada a ninguém, ensina a verdade que Jesus nos falou com a contribuição dos espíritos benfeitores. A partir daí, permite a reflexão sobre os princípios divinos em cada um de nós. Questione-se, estude, reflita, coloque em prática o bem. E qual o modelo? Entender as palavras do Mestre com a ajuda dos benfeitores espirituais deixados nas obras que iniciaram a doutrina espírita. E vamos então ao assunto desse vídeo, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. E eu vou ler exatamente como está escrito no Novo Testamento, no Evangelho, que são as palavras de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo que outros conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente na 6ª e na 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, aquele que cuidava disse aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes. Comece pelos últimos, indo aos primeiros. Aproximando-se então, aqueles que vinham à 10ª hora haviam chegado e receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iriam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, eles dão tanto quanto a nós que suportamos o peso do calor o dia todo. Mas, respondendo, disse-lhes o dono da vinha: eu pago o quanto eu quero. Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos são os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Essa parábola está em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. O que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina sobre esta parábola? Que o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição aquele que tinha de empregar, que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, sim, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamava para o trabalho. O trabalhador apenas lhe faltava o trabalho. Todavia, se houvesse negado o trabalho a qualquer hora do dia, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Para que vou começar a trabalhar agora? Eu tenho mais é que aproveitar a vida primeiro. Quanto mais tarde, melhor. Ou seja,
que fez mau uso das horas destinadas ao trabalho para blasfemar contra Deus, ironizando contra os outros e se aproveitando do trabalho dos outros para obter vantagens ilícitas, derramando o sangue dos seus irmãos, lançando a perturbação na família, arruinando os que nele confiaram, abusando da inocência, que enfim, causador do mal para a humanidade. Que será desse? Será que basta a última hora dizer ao Senhor: Senhor, empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e me dá o salário do trabalhador de boa vontade? Não. E o Senhor lhe dirá: tenho presentemente trabalho para te dar, não tenho presentemente trabalho para lhe dar. Mal barataste o teu tempo, esqueceste que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender quando te achares mais bem disposto, e vem ter comigo, que eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Essa análise foi feita pelo espírito Constantino, um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Essa pequena e profunda reflexão do Espírito nos leva a pensar que Deus, ele percebe a boa vontade das pessoas. A questão de você pagar o mesmo ao primeiro ou ao último é uma questão dele, porque o Pai amado, ele ama a todos. Basta você mostrar o interesse no seu trabalho que ele vai te pagar igual. Não é porque você começou antes que você tem mais valor do que aquele que começou depois. E é isto exatamente que é retratado nessa parábola. Portanto, a questão que pode ser levada muitas vezes, a pessoa acaba folgando de propósito para trabalhar o menos possível, né? Então já que é assim, então vou deixar para trabalhar só na 1/10 hora, porque eu vou ganhar o mesmo que o primeiro. Essas pessoas não vão receber da mesma forma, não é igual para todo mundo. Neste caso, Deus vai, o Criador, ou o Senhor da vinha, ele vai mandar que ele se prepare melhor para o trabalho. Ele não tem condições para o trabalho. Eu quero ler também uma outra reflexão efetuada por Caio Bachubo, que foi um espírita que viveu no século passado, e ele nos traz uma reflexão bastante interessante também sobre essa passagem que eu vou ler para vocês. Essa parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles andam por aí sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade? Na seara, chega-se a encontrar até os verdilhões, que apregoam sua mercadoria pelos jornais como mercador de praça pública, sempre visando interesses bastardos. Ora, são médiuns mistificadores que exploram a saúde pública. Ora, são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos os que trabalham, mas pouco os que ajudam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Uma reflexão, ou duas reflexões, ambas com muita profundidade, e que todos precisamos pensar. Muitos de nós que estamos hoje como espíritas, quem sabe fomos chamados, quantas vezes em outras encarnações fomos chamados e nos recusamos a trabalhar. E neste momento em que temos o esclarecimento, porque antes, em versões anteriores das nossas encarnações, não tínhamos a oportunidade de tantos esclarecimentos como hoje estão à disposição.
né? Seja pela internet, seja por onde for. E nós mesmos temos condições de ler, de se aprofundar, não dependemos de sacerdote ou de mistificadores ficarem dando o seu ponto de vista e não o ponto de vista de Jesus, o ponto de vista do Mestre, este para aqueles que são católicos. Porém, como eu já falei logo do início, pouco importa a sua religião, porque o bem está dentro de cada um. O bem é de todos nós. Temos a capacidade do bem, assim como podemos também usufruir do mal. Querer descansar, a preguiça, enfim, e não querer trabalhar. Isso depende de cada um de nós. Então, a minha reflexão para o dia de hoje foi essa, bastante profunda, né? E que seja útil para cada um daqueles que se dispuseram a escutar esses poucos momentos. Que a paz de Deus esteja com todos. Graças a Deus, graças a Jesus.